Oi amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje eu tô aqui na Círculo pra gente tricotar juntos esse casaco com o fio Conf, que é uma novidade, um lançamento, um material muito gostoso, bem fofinho. Se você gosta de uma peça com a modelagem maior, tamanho único para adulto, essa peça pode ser super indicada para você. Para confeccionar, eu vou utilizar 8 novelos do fio Conf na cor 5177. É esse tom de verde muito bonito. Lembrando que se você precisar de ajuda, é muito importante fazer uma amostra para ajustar essa peça para outros materiais e outras agulhas. A gente vai começar com a agulha de 7 milímetros e a gente vai colocar com a montagem ponta longa 75 pontos. Então eu retiro o interior do novelo e começo a montagem. Esse aqui é o nó corrediço, tô colocando na agulha e agora eu vou continuar fazendo a montagem de todos os pontos. Você vai perceber que esse material ele é um pouco elástico, então você não precisa tensionar demais o fio na hora de fazer a montagem dos pontos. E assim você vai seguir até ter o total de 75. Eu tô colocando 75 pro meu tamanho, é uma peça tamanho GG, tá bom? Como falei pra vocês, a modelagem da peça é bem grande, então eu coloquei como adulto tamanho único, porque você vai vestir diversos manequins e além disso a peça estica, fica bem soltinha no corpo. Esse material aqui eu tô deixando pra costura da peça quando a gente terminar, mas isso é opcional. A nossa primeira carreira é feita com um ponto em meia, esse ponto é para ajudar a gente na costura, e depois vamos repetir o asterisco com um ponto em tricô e um ponto em meia. É a famosa barrinha 1 por 1, e assim eu vou continuar repetindo por todos os pontos da minha carreira. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até chegar no final da nossa carreira, que a gente vai concluir a barrinha, um ponto em meia, um ponto em tricô e o último ponto que sobrar é um ponto em meia. E dessa forma nós concluímos a primeira carreira. Na segunda, vamos iniciar com um tricô e repetir o asterisco, fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. Continuamos repetindo todo o asterisco por toda a carreira para acompanhar a nossa barrinha 1 por 1 nas carreiras do avesso. Seguimos dessa forma até chegar no final da nossa carreira, concluindo nos 3 últimos pontos com um tricô, um meia e o último ponto é um tricô. Desta forma, você vai repetir as carreiras número 1 e 2 até chegar na 10ª para formar a nossa barrinha, que fica desta forma bem aqui. Bom, para os amigos que vão fazer a adaptação, a gente agora vai precisar das agulhas de 8 milímetros, tá bom? É uma indicação, não é uma obrigação. E nós vamos fazer 25 cordões em tricô, totalizando 50 carreiras. Se você está tecendo com outros materiais ou precisou fazer ajuste na peça, é importante tecer até que a peça tenha 25 centímetros de altura total, contando desde lá da parte da barrinha até a parte de cima. Então aqui não tem nenhum segredo, basta fazer carreiras em ponto tricô, do primeiro até o último ponto. Vamos guardar as agulhas de 7 milímetros e vamos seguir apenas com a agulha de 8 milímetros daqui para frente. Então, eu utilizei a 7 apenas na questão dessa parte final da peça, nessa parte de baixo, para um ajuste no corpo melhor. Como falei, não é obrigatório, se você quiser tecer toda essa peça na agulha número 8 ou na agulha número 7, é possível. E assim você vai tricotar até que a sua peça cresça bastante no tamanho. Vou mostrar aqui para você como que vai ficar. Olha só, você vai medir de cima até embaixo para ter os 25 centímetros. E se quiser contar, foram 50 carreiras que eu fiz. Agora a gente vai arrematar 4 pontos no começo das 2 próximas carreiras. Eu faço tricô, tricô, passo o primeiro sobre o segundo. Eu vou fazer mais um ponto em tricô, passando o primeiro sobre o segundo. Um ponto em tricô, passo o primeiro sobre o segundo e por uma última vez, passo o tricô, passo o anterior sobre ele. E assim nós arrematamos 4 pontos e vamos seguir a carreira até o final fazendo ponto tricô.
Então, aqui a gente vai seguir como se nada tivesse acontecido e vamos repetir novamente para arrematar 4 pontos. Tricô, tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, passo anterior sobre ele e pela última vez, tricô, passando anterior sobre ele. E agora basta seguir a nossa carreira em ponto tricô normalmente. Então, nós perdemos 8 pontos daquela montagem inicial que a gente começou. Agora, nós vamos fazer 2 pontos em tricô, em seguida, 3 pontos juntos em tricô. Então, esses coleguinhas a gente vai pegar todos juntos e vamos agora seguir em tricô por todo o corpo da nossa peça. Então, a gente vai seguir fazendo tricô, tricô, até chegar nos últimos 5 pontos da carreira. Quando chegar nele, nós vamos fazer 3 pontos juntos em tricô, novamente, e 2 pontos em tricô. Isso aqui, gente, vai diminuir a nossa peça para que a gente possa encaixar as mangas nessa parte do nosso projeto. Então, a gente perdeu 2 pontinhos no comecinho e 2 no final. Vamos repetir essa carreira de diminuição a cada 8 carreiras 4 vezes e a cada 6 carreiras 5 vezes, totalizando 27 pontos na agulha. Então, aqui, se você tem dificuldade, é muito fácil. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faz a diminuição. Conta novamente e faz a diminuição. E o seu projeto vai ficar com este formato bem aqui. E é onde a gente vai encaixar as mangas. Fica bem grande essa cava. E aí, no final, a gente vai arrematar em tricô. Para isso, basta fazer o primeiro ponto em tricô, e aí a gente devolve ele para a agulha da mão esquerda e pega junto 2 pontos juntos em tricô. Então, a gente sempre vai pegando 2 juntos em tricô. É uma das formas de fazer arremate em tricô. Você pode usar, na verdade, o arremate que você desejar. Então, quando você terminar, trava o último pontinho e pronto. A gente agora terminou toda a parte das costas do nosso projeto. Lembrando sempre de travar esse material para evitar qualquer perigo disso aqui desmanchar, mas fique tranquilo que com este arremate a gente não vai perder nenhum pontinho. Para as frentes, nós vamos colocar 42 pontos na agulha número 7. Eu vou deixar também material para fazer a costura da lateral do meu projeto e eu vou começar pela montagem ponta longa. As nossas frentes serão idênticas, então você vai repetir isso 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui na agulha e vou colocar os 42 pontos, como a gente já aprendeu a fazer. Você pode utilizar a montagem também que desejar. A nossa primeira carreira vai ser iniciada com 5 pontos em tricô para o transpasse. E na sequência, nós vamos fazer a nossa barra 1 por 1, que é iniciada com um ponto em meia. Então, o fio vai para trás e nós vamos fazer um meia. E agora, repetimos o asterisco, fazendo um ponto em tricô e um ponto em meia. E basta repetir, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, por toda a nossa carreira, como nós fizemos na barra inicial das costas. Quando você terminar a carreira, você vai para a segunda, que é feita com um ponto em tricô, seguido do asterisco, com um ponto em meia e um ponto em tricô. E agora basta repetir o asterisco, lembrando que a gente tem aqui o transpasse. Então, nesta segunda carreira, os últimos 5 pontos serão 5 pontos em tricô. Isso é importante de lembrar, tá, gente? Então, quando chegar nos últimos 5 pontos, não esqueça de fazer 5 tricôs. Se precisar, coloque um marcador para não esquecer do transpasse. E pronto! Agora a gente vai continuar tecendo a nossa barrinha, repetindo a carreira 1 e 2 até chegar na 10ª. Agora, mais uma vez, nós vamos trocar as agulhas para as agulhas de 8 milímetros e vamos voltar a tecer cordões em tricô. Vamos fazer 25 cordões em tricô, ou seja, 50 carreiras.
Se você ajustou essa peça para o seu tamanho e teceu mais ou menos cordões, você vai tecer a mesma quantidade que as costas, senão a sua peça pode não encaixar uma na outra, tá bom? Fica sempre ligadinho nisso para não ter erro. Eu vou continuar tricotando os meus cordões até ter as 50 carreiras finalizadas. E este é o resultado. Agora nós vamos fazer a cava da nossa peça. Esses fios aqui que você está vendo, eles são os encontros de novos novelos que eu coloquei. A gente vai fazer uma carreira em tricô, para que a gente possa ajustar essa questão da cava. Então, primeiro você vai fazer uma carreira toda em pontinho tricô, desta forma. E na sequência, a gente vai arrematar os 4 pontos no final da carreira. Então, agora a gente vai fazer todos os pontinhos desta carreira em tricô. E passar sempre o anterior sobre o ponto que a gente teceu. É o mesmo arremate de cava que nós fizemos nas costas, só que aqui a gente está fazendo para as frentes do nosso projeto. Quando você arrematar os 4 pontos, você pode seguir tecendo a peça em tricô normalmente. Agora, nós vamos continuar fazendo 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E depois, vamos fazer 3 pontos juntos em tricô, para a diminuição do projeto. Vamos continuar em tricô até chegar nos últimos 5 pontos e vamos terminar a carreira com 3 pontos juntos em tricô e 2 tricôs. Desta forma, meus amigos, nós estamos colocando a cava e também uma diminuição para o peito do projeto. Vamos repetir essas carreiras de diminuições a cada 8 carreiras 4 vezes e a cada 6 carreiras 4 vezes, totalizando 10 pontos na agulha. E siga até completar 62 cordões de tricô no corpo da peça, a mesma quantidade de cordões que eu tenho nas costas. E aí depois você pode arrematar em ponto tricô, como eu já mostrei para vocês. Você vai repetir, como falei para você, o mesmo procedimento para fazer a frente direita e esquerda, porque o nosso projeto não vai ter diferença nas frentes. Para a manga, nós vamos colocar 126 pontos na agulha número 8. Preste atenção que eu estou colocando na agulha de 8 milímetros, porque eu vou tecer a minha manga da direção do ombro até o punho. Então, pela montagem tradicional ponta longa, eu começo aqui a minha montagem para as mangas. A minha primeira carreira é feita com todos os pontos em tricô. E quando nós chegarmos lá no finalzinho da nossa carreira, é que nós vamos colocar as diminuições. Por isso que a manga ela vai ficar bem soltinha, bem folgadinha no corpo. Então, você vai fazendo ponto tricô e quando chegar nos últimos 3 pontos da carreira, você precisa lembrar de fazer 2 pontos juntos em tricô, desta forma, e um tricô. E assim nós perdemos um ponto. Essa é a única carreira para a formação das mangas e você vai repeti-la por 90 carreiras, até que a sua peça tenha aproximadamente 50 centímetros. Para o punho, nós vamos fazer 2 diminuições para ter 34 pontos e em seguida vamos fazer a primeira carreira com um meia e depois um ponto em tricô, um ponto em meia. E mais uma vez eu repito o meu asterisco por toda a minha carreira, terminando com tricô, meia e o último ponto é um ponto em meia. Isso vai ajudar na hora de costurar o projeto. Na segunda carreira, iniciamos com um ponto em tricô, seguido de um ponto em tricô novamente, um ponto em meia e continuo repetindo o asterisco por todos os pontos da minha carreira. Como eu já mostrei isso aqui para vocês, eu vou tecer todos os pontos, lembrando que o último ponto vai ser um tricô. E depois, basta arrematar o seu punho e o resultado depois das 10 carreiras e aproximadamente 5 centímetros é esse aqui que eu estou mostrando para vocês.
Para a montagem do nosso projeto, nós vamos colocar as costas voltado para a mesa e vamos posicionar as mangas sobre as costas para que a gente possa ter uma noção bem clara de onde nós vamos costurar o projeto. Eu sempre inicio a costura unindo os ombros e aqui você não precisa se preocupar porque nós vamos utilizar uma costura em formato de zigue-zague, de cima para baixo, porque você não vai conseguir ver essa costura depois. Vamos dobrar as mangas ao meio e posicioná-las no local da cava do nosso projeto. E utilizando os materiais que deixamos para fazer a costura, nós vamos também costurar com aquela costura de zigue-zague. Não precisa você se preocupar, porque o projeto ele fica de uma forma mais rústica, mas essa costura não chega a ficar tão grosseira assim. Depois você vai costurar do punho em direção à axila do projeto, né, a cava, e depois pela lateral do tronco do corpo. E pronto! O resultado do seu projeto é um casaco bem soltinho no corpo, com mangas bem fofinhas, elástico e bem comprido. Eu gostei muito de tecer essa peça e espero que você também goste. Um abraço e até a próxima!